Eu adoro a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui juntos para falarmos da Sua palavra e meditarmos o que Ele tem proposto para nós, o que nós devemos buscar a Sua presença e adorar Ele verdadeiramente. E nessa noite nós vamos ver a adoração de um coração sincero na presença do Senhor, que não se reteve, não teve como vergonha adorar e bendizer ao nome santo do Senhor. Mas pelo contrário, ele demonstrou toda a sua adoração na presença do Senhor. Ele se prostrou inteiramente ao Senhor e fez aquilo que estava em seu coração. Ele fez a adoração verdadeira que chegou até o trono de Deus. A mesma adoração que nós devemos perseguir como os cristãos. Porque o Senhor deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele não deseja uma religiosidade de nós. Ele deseja apenas o nosso coração esteja nele. Ele deseja que o nosso coração esteja voltado para ele, nas nossas orações, na nossa leitura da palavra, no nosso louvor. Ele deseja que você se entregue inteiramente na presença dele. Somente para ele você deve adorar, somente a ele você deve buscar, porque ele merece toda a sua adoração. Nós vamos ler um texto que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, alguns versículos, do versículo 20 até o 23, que nos diz assim a palavra de Deus. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais que isto, me envelhecerei, e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui nós temos um texto que retrata a adoração de Davi. O coração de Davi estava aqui nessa adoração quando ele trouxe a arca do Senhor. Mas aqui também nos mostra a dureza do coração de Mical, que recriminou Davi pela maneira com que ele adorava ao Senhor. Às vezes nós passamos por provações assim. Às vezes nós temos a demonstração, a presença do Senhor tão grande em nosso meio, mas em certas situações, ocasiões que o inimigo, da mesma maneira que nós encontramos ao Senhor, nós vimos a Ele, o inimigo também vem e se mostra para tirar a nossa presença, a nossa atenção na presença do Senhor. Ele vem e guerreia contra nós. Quando nós estamos no auge, no topo da presença do Senhor, quando nós sentimos alegremente o seu mover em nossas vidas, o inimigo não se alegra com isso. Ele vem e tenta jogar um balde de água fria. Foi o que aconteceu aqui. Davi estava com seu coração alegre, estava regozijando na presença do Senhor. Aí chega em casa todo animado para abençoar o seu lar. Aí Mical chega e joga um balde de água fria nele e fala: acabou a sua adoração. Que vergonha foi isso? Como um rei se comporta dessa maneira? Ela não entende, porque ela é filha de Saul. Ela não entende, porque ela não é uma verdadeira adoradora do Senhor. E às vezes nós passamos por situações semelhantes. Nós estamos na presença do Senhor e tem alguém perto de você que é religioso, que não entende a adoração verdadeira, ele te recrimina. Ele fala: não, fica mais quietinho aí. Mas nós não devemos. Nós devemos adorar ao Senhor com todas as forças, sem nenhuma vergonha de que as outras pessoas vão pensar a nosso respeito. Simplesmente adorar ao Senhor. Simplesmente se prostrar aos pés dele e engrandecer o nome dele, da maneira que seja aceito por ele. E o Senhor tem sempre essas coisas para nos trazer. Ele tem sempre algo para nos mostrar. Então nós percebemos que o Senhor, ele gosta de trazer a sua presença em nosso meio, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. E o contexto aqui desse texto, ele vai falar sobre a retomada da arca, que Davi, ele sabia que da presença da arca abençoava o seu povo. Então ele foi e buscou a arca do Senhor para a cidade de Davi. E nesse caminho que ele foi para buscar a arca do Senhor, a primeira tentativa não foi muito bem, porque ele colocou em cima de carros, e em cima de um carro novo para trazer, e colocou os filhos de Abinadab um à frente e um ao lado. E nisso os carros de bois tropeçaram.
Eles tropeçaram e a arca parecia que ia cair. Aí Uzá foi e colocou a mão na arca para segurar. No mesmo instante que ele colocou a mão na arca, a ira do Senhor se acendeu contra ele e ele foi morto pelo Senhor naquele momento, porque não era permitido que se tocasse na arca, não era permitido, o Senhor não aceitava isso. A forma como Davi queria levar a arca não estava correta. Aí ele se entristeceu e temeu, porque o Senhor estava irado contra ele, porque ele achou que estava fazendo uma grande coisa, uma coisa boa, mas não era a vontade do Senhor. Então, quando nós paramos e olhamos para aquilo que o Senhor tem feito para nós, como desejo da sua vontade para nós realizarmos, nós devemos cumprir exatamente, mesmo que às vezes seja que na sua intenção seja boa, mas a finalidade que o Senhor exigiu não é essa. Às vezes o Senhor manda você fazer algo em tal situação, e você fala, não, eu vou para outro lugar, igual Jonas, né? Não, eu preciso ir para lá. Mas o Senhor determina que nós cumprimos a sua vontade, Ele exige de nós, e Ele faz como que seja aceito. Se nós estamos na vontade do Senhor e colocamos diante dele o nosso coração, Ele aceita. Mas se nós colocamos rituais na presença do Senhor, se nós colocamos metodologias criadas por nós, não criadas por Ele, métodos que vêm da nossa cabeça, não da cabeça do Senhor, Ele não aceita. Então Ele fala assim, olha, não é para trocar, não é para tocar. Então, da mesma maneira que Davi não conseguiu, ele falou assim, ó, deixa a arca aí. Daí ele deixa a arca na casa de Obed-edom. Aí, se você percebe a diferença, na casa de Obed-edom a arca era bem-vinda. Então as coisas já mudaram de figura ali, quando foi para a casa de Obed-edom. E Davi soube disso, que a presença do Senhor estava na casa de Obed-edom, ele estava prosperando, ele estava avançando como nunca antes o Senhor estava abençoando ele. Quando nós sentimos a presença do Senhor e quando nós desejamos a presença do Senhor, ela só traz coisas boas para as nossas vidas. Ela só traz algo que nos faz crescer, tanto materialmente quanto espiritualmente. O Senhor nos faz crescer grandemente. E Davi soube disso, que Obed-edom estava prosperando, e falou, mas como assim? Ele está prosperando em pouco tempo, a arca do Senhor está mudando a vida dele? Sim, em pouco tempo o Senhor transforma a vida daquele que Ele ama. Em pouco tempo o Senhor transforma a vida daquele que tem a presença do Senhor. Ele valoriza a presença do Senhor, então o Senhor o ama, porque Ele sabe que ele também é amado por Ele. Então o Senhor, Ele retribui um coração que é sincero, Ele retribui mais. Se você adora estar na presença do Senhor, Ele vai te dar mais da presença dEle. Se você é fiel com as suas orações, Ele vai te dar um desejo de orar mais e mais ainda. Se você é fiel com os seus dízimos e ofertas, Ele também vai te dar mais e mais para que você seja fiel no pouco, então Ele vai te colocar sobre o muito, então você será fiel também. Porque quando você tiver acesso a isso, não tome como seus méritos, mas saiba que é a vontade do Senhor realizando na sua vida, porque você tem sido fiel. A presença do Senhor você tem valorizado, você tem amado estar na presença dEle. E Davi soube disso, ele falou, não, agora vamos fazer de maneira correta. Vamos fazer de acordo com a lei. Vamos chamar os levitas para que eles levem a arca do Senhor nos ombros. E ele chamou os levitas. E ele entrou na cidade cantando e dançando, adorando ao Senhor, porque ele sabia que a presença do Senhor estava voltando para a cidade de Davi, estava voltando para Sião. Ela estava entrando na casa de Davi. Então nós vemos que ele estava voltando para a cidade de Davi. Então ele se alegrou muito. Ele se alegrou por ver a presença do Senhor, por sentir a presença do Senhor, a arca do Senhor ali simbolizando a presença do Senhor. E ele se alegrou, e ele tocou a sua harpa, ele cantou, ele dançou na presença do povo. Ele não se teve receio por ser o rei. Às vezes muitas pessoas falam, não, mas ele era o rei, como é que ele podia se misturar com o povo dessa maneira e dançar? Não se preocupe, quando você está na presença do Senhor, você não se importa com nada disso, porque ele estava ali, ele era rei, mas quem colocou ele lá foi o Senhor. Então ele estava sendo grato ao que o Senhor tinha feito na vida dele. Ele estava sendo grato a quem deve ser honrado, a quem deve ser tido toda a glória. Ele estava sendo grato, entregando o que era devido ao Senhor. Se ele quisesse se aparecer, ele tinha ido ali com as suas vestes. Ele tinha estado ali na frente do povo com as suas vestes. Ele não tinha colocado uma roupa de levita. Ele tinha colocado as suas vestes reais se ele quisesse se aparecer. Mas ali ele queria que o Senhor aparecesse, que toda a glória
fosse para o Senhor. Esse deve ser o propósito da nossa adoração. Esse deve ser a finalidade da sua adoração. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da sua vida. Que o nome do Senhor seja engrandecido pela sua adoração, pelo seu louvor. E Davi fez isso. Ele fez isso, se entregou completamente ao Senhor. E ele foi e abençoou o povo e foi feliz para a sua casa. Mas ele chega em casa, ele tem uma decepção. Ele tem uma decepção que é o texto que nós lemos. Mical fala com ironia. Quão bem foi o rei na presença dos seus súditos hoje? Quão bem foi o rei na presença de Israel? Ela fala com ironia, ela quer dizer assim, você acha que isso é postura de um rei na presença dos seus servos e as servas dos seus servos? Você dançando na frente de todos eles? Ela tem ironia na sua voz. Ela está menosprezando o ato, a adoração dele. Mas isso porque ela não conhece ao Senhor. Isso porque ela não viveu aquilo que Davi viveu na presença do Senhor. Isso porque ela não viveu da maneira com que Davi sabia que o próprio Deus era quem tinha o escolhido para ser rei de Israel. Ela não era da descendência dele, ela era da descendência de Saul. Então nós vemos às vezes que ela ajudou muito a Davi no passado, mas nesse momento o seu coração já não estava ali para adorar ao Senhor, estava apenas para recriminar a ação que Davi fez ali na presença do Senhor. Ele se entregou na presença do Senhor e ela teve isso como uma vergonha para o rei. Ah, meu irmão, que nós possamos se entregar ao Senhor, que Ele irá aceitar a nossa adoração, mesmo que às vezes as pessoas menosprezam, elas falam assim, não, para que você está fazendo tudo isso? Eles não entendem, eles não sabem da onde o Senhor te tirou, eles não sabem quão grande é a presença do Senhor na sua vida, e você deseja de todas as maneiras adorar a Ele, você deseja de todas as maneiras engrandecer a Ele, e você não tem nenhuma vergonha de dizer que ama Ele, de dançar na presença dEle, de alegrar-se na presença dEle e fazer muito mais do que as pessoas normais fazem, porque você adora o Senhor, você louva e exalta o nome do Senhor. E Davi dá uma resposta dura para ela assim, eu dancei e dançarei novamente se for necessário. Ele fala como se fosse isso, porque eu sei quem me colocou como rei, eu sei quem me colocou para ser Senhor, rei do povo de Deus, do seu povo. Ele nem tinha o povo como seu povo, ele sabia que o povo de Israel era povo do Senhor. Então ele fala assim, e o Senhor escolheu a mim, não escolheu nenhum da descendência do seu pai, ele escolheu a mim, então eu irei adorar a Ele. E essa que você menospreza, elas me terão com honra, me olharão e verão que eu sou honrado, não pelo que você está pensando, é o oposto, porque você não entende a verdadeira adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi ali estava sendo um precursor da verdadeira adoração. Davi estava sendo um verdadeiro levita, um verdadeiro adorador ao Senhor. Então nós paramos e às vezes queremos metrizar a oração das pessoas, não, tem que ser desse jeito, assim, não, a adoração tem que vir do coração, um coração quebrantado ele entrega a verdadeira adoração, um coração quebrantado ele entrega aquilo que está no âmago da sua alma ao Senhor, e às vezes as pessoas não entendem, as pessoas não conseguem compreender isso, e nós, quando vemos a presença do Senhor, nós queremos apenas adorar, simplesmente adorar e se derramar na presença dEle, porque nós sabemos o quão valioso é sentir a presença, o quão valioso é saber que o Senhor nos chamou e nos salvou pelo seu sangue. Nós glorificamos a Ele e exaltamos a Ele em todo o tempo, porque o Senhor tem feito maravilhas por nós, Ele tem nos sustentado até aqui. Então nós só podemos exaltar, nós só podemos glorificar a Ele, como Davi adorou ao Senhor, como ele exaltou ao Senhor e não teve vergonha, e não foi abatido pelo desprezo da sua esposa, mas pelo contrário, ele adorou ao Senhor mais e mais, ele soube engrandecer ao Senhor, e ele buscou mais a presença do Senhor, ele não se apegou a isso, ele não ficou parado nisso,
Não, pelo contrário, ele seguiu firme, adorando ao Senhor. Mas Mical, pelo contrário, ela não prosperou, ela foi estéril, porque as mãos do Senhor não estavam sobre ela. Naquela atitude que ela fez, o Senhor não se agradou. Então, nós temos que olhar para o Senhor e adorar a Ele verdadeiramente. Somente Ele merece a nossa adoração, somente Ele merece o seu louvor. Então, adore a Ele em espírito e em verdade, porque Ele está atento para ouvir a sua adoração, para ouvir o seu louvor, e Ele vai te abençoar com bênçãos espirituais e vai demonstrar mais e mais da sua presença quando você o busca. Ele vai se revelar mais e mais a você, e você terá mais prazer de estar na presença dele. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.